É, meu amigo, ainda estamos falando dele, nosso querido e maravilhoso Xandex, né, que tá causando furor e dor de dente aí nos nossos jornalistas e belos jornalistas. Então aqui você está desse lado, né? Eu sempre confundo porque tá espelhado. Deste lado você vê esse belo conjunto de jornalistas sérios, comprometidos com a verdade e não com suas ideologias, imagina. Então, e eles estão criticando o Alexandre de Moraes, afinal de contas, o ministro está censurando? Oh! Vamos ver aí o que esse pessoal tá falando. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele joinha, tem os links na descrição aqui, vão ouvir aí a nossa querida Fabíola Cidral. Fala, Fabíola. Alexandre de Moraes, mais uma vez Walter Mairovich vai firme em Alexandre de Moraes, dizendo que a censura de Moraes contra reportagens é motivo de impeachment. Impeachment. Bom, contando a notícia aqui, o ministro Alexandre de Moraes determinou que diretores. Não é essa notícia, é outra, falando sobre o impeachment dele relacionado ao Arthur Lira. Alexandre de Moraes, que tinha determinado ali a censura a reportagens que tratavam de denúncias contra o presidente da Câmara, voltou atrás e recuou ontem e determinou que o YouTube mantenha no ar uma entrevista de 2021 da Folha de São Paulo com a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira. Juliane Lins acusou Arthur Lira de agressão e de usá-la como laranja. Moraes tinha atendido um pedido de Lira para remover esses conteúdos das redes sociais em meio às críticas do projeto de lei do aborto. Lira acionou o STF na segunda-feira pedindo a remoção da entrevista da ex-mulher dele à Folha e a outras matérias também em outros locais. Alexandre de Moraes atendeu o pedido de Lira no dia seguinte. E aí foi criticado por isso. Recuou ontem. Moraes entendeu que alguns dos links que o presidente da Câmara queria tirar do ar eram de matérias jornalísticas publicadas há tempo. Peraí, detalhezinho. Então quer dizer que se sair. Vamos dar. Deixa eu ver se eu entendi a decisão do nosso maravilhoso ministro. Se a mesma coisa, por exemplo, o Globo, o Jornal Nacional faz uma reportagem falando tal fato, que o Joãozinho pegou uma manga no pé de manga, tá? Essa é a reportagem. E essa reportagem, a mesma reportagem, mesma, exatamente, ela for copiada e postada no perfil do Zezinho32 do Twitter, a reportagem na Globo, que tá lá no site da Globo, ela fica. A do perfil do Juninho, não. O Juninho vai cair e eu vou investigar o Juninho também. É isso mesmo? Isso aí, cara. Se isso aí não é loucura, eu não sei o que é. Assim, inacreditável um negócio desse, cara. Vamos E continuar. não ataques contra Arthur Lira. Vamos lá, professor Mairovich, como é que o senhor analisa esse recuo? Você tinha aqui já dado a opinião, falando que essa censura de Moraes era motivo de Carinha impeachment. do Ele Josias ali. voltando atrás, está liberado dessa crítica? Olha, o impeachment tem natureza política. Então, se esse recuo deve ser analisado à luz do quê? Do político. E aí nós temos o Josias e a Raquel, dois mestres. Eu fico com o meu campo, do que está escrito de maneira clara na legislação, e isso foi colocado para valer para magistrados, para ministros do Supremos e juízes em geral. Quem tiver curiosidade, isso está no artigo 39, número 5, da Lei 1079, que é de 1950. Olha, eu coloco entre aspas o que diz o texto legal. Aspas. Proceder, quer dizer, proceder um juiz, um magistrado, um ministro do Supremo, de modo incompatível com a dignidade e decoro e honra das suas funções. É Novich, se a gente for procurar aqui no site do UOL, a gente vai encontrar você defendendo as exatas mesmas medidas, aliás, muito piores, muito mais atropeladas pela legislação, pela Constituição, pelo Código Penal Civil, todos os códigos. Você defendendo isso porque era contra os bolsonaristas, Mairovich. E agora você tá aí, cara. E é isso que eu não entendo. O Mairovich é um jurista de peso. É um dos medalhões aí do judiciário brasileiro, né? E por uma convenção ideológica, por um asco que ele sente da tal extrema direita, né? Por ele odiar essa direita, ele passou pano.
né? Ele submeteu, ele referendou, e aí ele usa como artifício retórico que foi necessário porque nós estávamos diante do golpismo bolsonarista. Ora, Mairovich, quando que tivemos? Quando? Porque muitas das ações que você referendou do Alexandre de Moraes foram pós a saída do Bolsonaro. A gente pode entrar num debate, né, que antes, quando o Bolsonaro tinha controle das Forças Armadas, alguma coisa, a gente poderia dar razão para você, o Mairovich tá com medo e tal, foi na emoção, esqueceu o direito, o bom direito, mas depois que ele saiu do governo, aquelas prisões, esses julgamentos dessas pessoas, Mairovich, 8 de janeiro, tá certo isso? Não individualizar a pena, pessoa morador de rua sendo preso, Uber sendo preso, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, que foram se refugiar dentro do palácio, não quebraram um vidro, pegando 17 anos de cadeia. E aí? Então assim, cara, vou ser bem sincero, eu aceito essa sua posição de estar percebendo agora os arroubos que o Alexandre de Moraes tem feito. E como o nosso direito, infelizmente, foi jogar na lata de lixo. Nossa Constituição foi jogar na lata de lixo. Mas eu não vejo mais credibilidade em você. Tá? Porque o bom direito, o bom advogado, né? O bom rábula, ele vai fazer o correto, né? Ou o que está na lei, o que está na legislação, o que o legislador pensou, o que o constitucionalista pensou, na verdade não o constituinte, né? Mas enfim, o constituinte pensou, né? Independente do que esteja acontecendo. Ah, mas é o Bolsonaro, não interessa. Ah, mas é o Lula, não interessa. Tá na lei? Cumpra-se. Não tá? Não. Né? Infelizmente é isso, tá? Vamos continuar escutando aí. Mas seja bem-vindo ao barco aqui da extrema-direita, verdade? Digno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro que é qualquer, porque qualquer, ou melhor, que não seja especializado. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa a borracha, como ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Lira e sua ex-esposa, se esse passar da borracha faz com que ele caia fora do artigo 39. Então, isso tem que ser analisado à luz do quê? Da política, porque o impeachment, na realidade, e gera um processo e um julgamento político. Mas não nesse caso, Mairovich. Você, mas qualquer um sabe. No caso aí de um ministro supremo, não é isso. No caso de um presidente, no caso de um prefeito, de um governador, aí concordo com você, mas não. No caso do Alexandre de Moraes como ministro, não é um julgamento político. É um impeachment jurídico também. Aliás, principalmente jurídico. Imagina se fosse uma coisa política, então quer dizer que vocês vão referendar crime de hermenêutica? Que ele vai poder, né, falar... vocês podem... Você tá defendendo que o pessoal do Congresso, do Senado, no caso, faça o impeachment de um juiz por causa de uma decisão dele? Isso é crime de hermenêutica, e não existe isso. Né? Então, e aí? Tá vendo como é que como são as coisas, querido Mairovich? Como a gente, quando defende o errado há muito tempo, quando a gente quer defender o certo, a gente se embanana? Não pode impeachment o ministro do Supremo por isso aí. Porque ele fez. Ele fez, entre aspas, censura. No caso aí, e eu não sou nem um pouco entendido nesse assunto, se você for advogado, por favor, coloca aqui a explicação aqui nos comentários, ou me xinga, fala que eu tô falando bobagem. Se eu estiver falando bobagem, eu me retrato. Não tenho esse compromisso aí com o erro. Mas,
o Alexandre de Moraes, ele não pode ser impeachmentado por uma decisão dele, né? Decisões dos magistrados são protegidas, né? Senão vira festa da salsicha aí, qualquer decisão aí você pode tirar um juiz, né? Então, enfim. Bom, vou continuar escutando aí. Outro ponto, e é o final, o ministro Moraes, pela maneira com que atuou. Nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes. Pode gostar ou não dele, como se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes, mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadrio dele com o Lira. Daí saía esse absurdo. Ia lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha, carimbado, o Valdemar da Costa Neto. Ah, Bairovic, pelo amor de Deus. Você fez o L gostoso, fez a carta da democracia, não sei o quê, e vai falar corrupto condenado. E o Bairovic? O quê? Se o Valdemar é corrupto condenado, o Lula é tão corrupto condenado quanto. Ou agora depende do corrupto condenado? Que papinho furado, né? Mano, assim, é porque não tem ninguém pra falar isso na cara do Bairovic, né, cara? Mas tudo bem. E o Moraes, durante muito tempo, basta ver a vinculação dele com Michel Temer, sempre atuou no campo político e como ministro parece que ele não conseguiu absorver a situação de ministro do Supremo. Ah, olha, tudo bem. A gente, assim, a gente vai ter que engolir muito sapo, cara, pra que a normalidade democrática desse país se instale, para que as pessoas possam voltar a ter segurança jurídica, para que o Estado Democrático de Direito seja cumprido, assim, a excelência. E a gente vai ter que engolir sapo, cara. A gente vai ter que olhar para o Mairovic, olhar para o Andreasa, olhar para a Vera Magalhães, olhar para o Pedro Cardoso, não, como é que é? O Pedro Doria, e falar, tá bom, galera, venha pro nosso lado agora, todo mundo tá junto contra a censura, esquece o passado. Isso tem que ser feito uma hora. Assim, é óbvio que eu não estou falando de você, de mim, que somos pessoas anônimas, NPCs. Estou falando de pessoas importantes. Essas pessoas, os políticos, atores políticos, essas pessoas importantes vão ter que, uma hora ou outra, conversar, esquecer o passado, para que as coisas voltem à normalidade, né? Enfim. O que você acha disso? Acha que eu estou viajando? Você acha que eu estou errado? Comente aqui embaixo, diga o que você acha, tá bom? Tem aqui o link para você acessar aí todas as coisas que precisa, aqui, curso e tal. Muito obrigado pela sua atenção, né? A gente se vê logo mais em mais um Corte 1822. Tchau, tchau.